Olá pessoal, meu nome é Alex, professor de Geografia e Atualidades aqui da equipe dos professores do CPV, e vamos resolver as nossas questões aí de Geografia do segundo dia da FUVEST, ok? Bem, foram duas questões, uma questão de Geografia geral, uma questão de Geografia do Brasil, e a primeira questão, no caso a questão de número 5, foi uma questão relacionada à Primavera Árabe, a conflitos que ocorreram no Sudão, originando a criação do novo país, aí o Sudão do Sul. Um tema muito comentado aí na mídia de maneira geral, uma questão muito esperada para essa prova, então a banca não decepcionou os alunos de maneira geral que esperavam, de certa maneira, esse assunto. Então vamos a essa questão. Nós temos aí um mapa, onde é destacado lá o norte da África e países do Oriente Médio, eles usam a expressão ali, como você está vendo no mapa, o arco dos conflitos, e veja que na região ali no sul, no país Sudão, sem a divisão atual, nós temos um círculo e justamente são esses os dois itens. Então vamos lá. Há anos, a região acima representada vem sendo atingida por sérios conflitos políticos, sociais e étnicos, vários deles com enfrentamento bélico. Acerca das dinâmicas socioespaciais em curso nessa região, item A. Explique o significado da Primavera Árabe citando dois países com ela envolvidos diretamente nos últimos anos. No item B, identifique uma mudança na configuração territorial da área assinalada pelo círculo. Explique. Bem, no item A, vamos voltar no mapinha, tá? Você poderia aí destacar vários países, 6 principalmente, mas vamos começar. O termo Primavera Árabe refere-se ao conjunto de revoltas, manifestações que ocorrem nesses países. Basicamente, essas manifestações, tem duas características. Primeiro, uma manifestação contrária a regimes ditatoriais, governos autoritários, mas sem dúvida também uma revolta ou revoltas impulsionadas pelas condições de vida nesses países, péssimas condições de vida, inclusive, principalmente a questão do desemprego. Então a gente utiliza o termo primavera quando ocorrem essas manifestações. Basta lembrar como exemplo a Primavera de Praga no final dos anos 60, na antiga Tchecoslováquia. Ok? Agora, dos países, o aluno teria liberdade para falar de vários deles, então os principais seriam importantes a gente lembrar aqui: a Líbia, a Síria, o Bahrein, o Iêmen, a Tunísia e o Egito. Tunísia e Egito, aliás, onde nós tivemos o início dessa primavera. Então é importante lembrar desses países e, lógico, seria fundamental que o aluno entrasse em detalhes. Não vamos fazer isso aqui agora, mas seria interessante falar dos detalhes desses dois países. Rapidinho aqui a gente pode destacar a Líbia de Muammar Gaddafi, governo deposto, foi capturado, o líder capturado e morto pelos rebeldes, mas podemos lembrar também a Síria, onde o regime de Bashar al-Assad se mantém no poder, inclusive com muita violência, ok? No item B, o círculo destacado refere-se ao novo país, o Sudão do Sul. No início desse ano ocorreu no início de 2011, ocorre um plebiscito no Sudão do Sul, e esse plebiscito viabilizou o processo de independência e o reconhecimento do Sudão do Sul em julho de 2011. Historicamente é uma região de conflitos, onde nós temos o norte, com concentração de árabes, o sul a concentração de cristãos, de animistas, então essas questões são motivadas aí por questões religiosas, por questões étnicas também, então é um conflito que se estende já há décadas, e em 2005 houve um cessar-fogo. Nesse cessar-fogo foi marcado o plebiscito que ocorre nesse ano e, como dissemos, há o processo de independência, ok? Vale a pena lembrar também que essa região agora do Sudão do Sul, já é considerado o país mais pobre do mundo, mas uma grande riqueza, que no caso a exploração do petróleo, ok? Que tende a acirrar mais a divergência aos conflitos na região, ok? Então uma questão simples, a banca está de parabéns, cobrou algo realmente esperado, e pensando num segundo dia de prova, onde todos os candidatos fariam essas questões, era realmente era um tema que não poderia ficar de fora. Tudo bem? A próxima questão é uma questão um pouco mais detalhada, mas uma questão
Simples, trabalhosa, né, mas uma questão simples. Bem, eram apresentados aí vários mapinhas, veja, você vai acompanhando, 3 colunas, né, e momentos distintos indicados, olha, século XVI, depois século XVII, XVIII e século XIX. Né. Na primeira coluna nós temos lá, né, o título, Foco Econômico em Ascensão. Na segunda coluna, Novo Centro Econômico e sua zona de atração. Na terceira coluna, os principais avanços territoriais, ou seja, os fluxos. Bem, a questão em si. Considerando-se a atual divisão administrativa do Brasil e sobrepondo a ela representações esquemáticas da gênese do território brasileiro entre os séculos XVI e XIX, item A. Relacione os focos econômicos em ascensão, coluna 1, com os novos centros econômicos e suas respectivas zonas de atração, coluna 2. E no item B, analise os principais avanços territoriais, coluna 3. Então vamos lá. Século XVI, né, o ciclo aí, a expansão, né, do cultivo da cana-de-açúcar. Séculos XVII e XVIII, nós temos aí o avanço da mineração do ouro principalmente. Já no século XIX, a expansão da cafeicultura. Coluna 2, tá? Muito simples, era só relacionar com o cultivo. Então, áreas de atração, litoral nordestino. Depois, no segundo mapinha, na coluna 2 do século, né, 17 e 19, nós temos aí, né, também a expansão, a atração, né, o centro de Minas Gerais, né, região central do estado, né, e já no terceiro mapinha, nós já temos aí como destaque a região do Vale do Paraíba, né, São Paulo, Rio de Janeiro, né, dão o cultivo do café. Na terceira coluna, fluxo migratório. O aluno deveria explicar cada um desses fluxos. Então, no primeiro mapa, perceba que a flecha está do litoral em direção ao interior do Nordeste. Então, a concentração do cultivo da cana-de-açúcar foi responsável por essa interiorização. Agora, essa interiorização está relacionada à expansão de cultivo alimentares e também da pecuária, para abastecer justamente a área de produção de cana-de-açúcar. Já no segundo mapinha, você já tem aí vários fluxos, várias flechinhas. Então veja, nós temos aí um deslocamento, acompanha comigo no mapa, né, da campanha gaúcha do sul do país em direção, tá, ao sudeste, São Paulo, Minas Gerais, tá, com a mineração, né, então da campanha gaúcha a Minas Gerais, né, mas também temos esse fluxo aí de Minas Gerais em direção ao centro-oeste, também relacionada com a mineração. Tá? Já no século XIX, nós temos a expansão da cafeicultura, né, para o norte do Paraná, né, e não necessariamente o norte, mas as áreas da Terra Roxa, né, simplificando, né, de uma maneira, destacando bem a questão da geografia física também, né, e temos também o deslocamento em direção do ciclo da Amazônia por causa do ciclo da borracha. Ah, só um detalhe, no segundo mapinha é válido também lembrar, né, um deslocamento em direção à Amazônia. Intensifica-se nesse período a ocupação portuguesa, né, nessa região. Tudo bem? Então é uma questão mais trabalhosa, porque o aluno deveria trabalhar os períodos, indicar os ciclos, tal, né? Mais um assunto, um conteúdo, né, sem grandes problemas, mas uma questão que privilegia, sem dúvida nenhuma, um aluno bem preparado. Ok? Bem, essas foram as nossas 2 questões de geografia. Espero que vocês tenham conseguido êxito, né? E espero também que amanhã vocês tenham uma grande prova com mais questões aí de geografia. Sucesso a todos, um grande abraço.